Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rogério Húngaro e está começando mais um Húngaro Sincero. E chegou o nosso momento de fé da semana, né? Toda semana agora eu vou fazer um momentinho de fé, porque eu vou usar meus dotes também, né? Que eu já fui seminarista e não foi à toa. E antes desse vídeo continuar, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente. Se não for nessa ordem, que seja em outra. Tá ok? E hoje nós vamos falar de julgamento. Quem é você para julgar alguém? Quem é você? Quem você pensa que é para julgar alguém? Estou falando de julgamento de pecado e não de crimes, tá bom? Então, sem mais delongas, que eu acho que eu já... Porque ontem eu fui rápido, hoje eu já demorei demais, tá? Simbora pro vídeo! Para começar, dois pontos cruciais sobre a fé e o julgamento. Jamais julgue a fé das pessoas e jamais julgue a religião das pessoas. A salvação é individual. Eu acho que no mundo que nós vivemos hoje, no momento que nós vivemos hoje, no século, ano que nós vivemos hoje, eu acho que saber interpretação de texto é o essencial para você não expulsar e para você não espantar seus fiéis, suas ovelhas de dentro das igrejas, ofendendo, falando que aquilo que ele vive é pecado. Na verdade, isso não passa de um julgamento, não é verdade? Às vezes, para você é pecado, mas a pessoa não acha que é pecado. E aí? Talvez, no momento que ela está precisando ser acolhida, você vai lá e ó... E aí? A pessoa vaza e nunca mais volta. Nunca mais volta. Como já aconteceu comigo e com o Rafa uma vez. Agora que nós voltamos, que nós entendemos. E também que a pessoa que falou mudou. Mas, caso contrário, julgamento nunca é bom para quem está precisando de acolhimento. Para começar esse meu vídeo, eu vou falar... Antes de falar de julgamento, eu vou tentar explicar interpretação de texto sobre duas passagens da Bíblia que é muito falado, mas pouco entendidos para o dia de hoje. Temos que acreditar que 2023 anos depois da vinda de Cristo, as pessoas ainda hoje acreditam que a vida de Jesus foi um conto de fadas. Que a vida que é contada na Bíblia, no Evangelho, é um conto de fadas. E não é. Na verdade, as pessoas usavam metáforas que na época fazia sentido para elas. E que hoje, graças a Deus, temos a ciência para explicar tudo isso. Não desacreditando da fé. A fé e a ciência têm que andar juntas, correto? Tanto que Lucas, o evangelista Lucas, era médico, para quem não sabe. Que as pessoas que escreveram a Bíblia foram inspiradas por Deus e pelo Espírito Santo, que elas usavam aquilo que elas viam. Como? Vou explicar uma parte que normalmente quando as pessoas morrem, sempre nos velórios está escrito naquele tecido que fica logo em cima do caixão: do pó viemos, ao pó voltaremos. E o que tinha naquela época de Cristo, ou antes de Cristo, do Antigo Testamento? Muitas olarias, muita coisa feita de barro. Todos os instrumentos, os utensílios da casa eram feitos de barro. As casas eram feitas de barro. Então, o que ele falou? O que deu a entender? A terra com a água vira barro.
E a terra nada mais é que um pó. Então, do pó viemos. E depois que a gente morre, nosso corpo vira matéria e dissolve na terra. Naquela época não existiam caixões, né? Então, ou viram cinzas, que é pó, ou viram matéria orgânica que vai para a terra, que também é pó, a não ser os ossos que demoram mais para se decompor. Então, do pó viemos, ao pó voltaremos. Certo? Depois de muito tempo que foi se explicar da ciência, do que se engravidava, ninguém naquela época sabia muito explicar isso. A medicina naquela época não era nada, era curandeiros. Hoje que a medicina tá avançada, que tem método de fertilização e coisa e tal e coisa. Então, eles tinham aquilo para acreditar. Tava errado? Não. Mas a pessoa que hoje vai explicar uma palavra, ela tem que saber interpretar texto, para não passar a ideia para suas ovelhas, para seus fiéis, que aquilo lá era um conto de fadas. E ainda pessoas que existem que acreditam nisso. Igual falam, eu quero voltar a ser um vaso novo. Desmancha e faz de novo. Na cabeça das pessoas e na minha cabeça até um tempo atrás, era que eu tinha que morrer e nascer de novo, para me voltar um vaso novo. Mas às vezes nós morremos pro pecado e nascemos de novo. Por exemplo, eu deixo de ser uma pessoa cruel, como exemplo eu tô usando, para ser uma pessoa boa. Então, eu nasci de novo. Eu fui para a olaria de Deus, Deus me moldou novamente e eu nasci uma pessoa boa. Isso é uma metáfora, tá? Então, isso é apenas uma das explicações antes da gente falar do julgamento. E só para deixar bem claro, esse versículo do pó viemos ao pó voltaremos é Gênesis 3, versículo 19. Alguém quiser aí acompanhar, vou deixar escritinho aqui. Outra passagem muito importante na Bíblia é no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21, que fala sobre as multiplicações dos pães e peixes. Ao contrário de Gênesis, essa é no Novo Testamento. É sobre a vida de Jesus. Tá? Que isso aí vai ter mais alguma coisinha aqui que eu vou falar. Só que assim, vocês acham que brotou peixe e pão das cestas, assim como num passe de mágicas? Não. Jesus só fez com que as pessoas que estavam lá guardando suas comidas e não dividindo com mesquinharia, fez com que eles dividissem a comida que estavam guardadas, ao ponto de encher todos os cestos de pães e peixe, que deu para toda a multidão comer e ainda sobrou. Mas as pessoas explicam do jeito que eu expliquei? Não. Ele fez com que os egoístas pensassem nos outros. Esse é o verdadeiro milagre da multiplicação. A divisão igual. Viu? Que todo mundo que tinha comida, tanto que como nos dias de hoje, quem tinha condições levou a comida deles, né? Quem não tinha também foi, mas não tinha comida. É igual nos dias de hoje. Tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E aí o milagre da multiplicação é justamente isso. Jesus tirou a venda dos olhos deles e fizeram com que eles dividissem aquilo que eles tinham com quem não tinha. Esse é o verdadeiro milagre da multiplicação. Então, isso é muito importante. A pessoa que está explicando, a pessoa que está pregando, usar uma linguagem contemporânea para poder explicar a Bíblia. Porque tem como tudo aquilo que está na Bíblia ser explicado nos dias de hoje. É só saber, para as pessoas não saírem de lá
falando, achando que tudo é pecado. Sem contar que o Novo Testamento justamente fala sobre isso. Não que o Velho Testamento, no Antigo Testamento, não tem significado. Lógico que tem, ele é muito significante. Mas temos que viver, não foi à toa que Deus mandou Jesus para salvar a todos. E nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Então a gente deixa um pouquinho, porque tem coisas do Antigo Testamento que Jesus veio e mudou totalmente a concepção. Jesus andava com rico, com cobrador de impostos, com prostituta, com leprosos, com mulher que tinha fluxo de sangue. É que não fala de homossexuais, mas quem garante que não? O tanto de gente que tinha ali em volta dele. Não é verdade? Uma má palavra dita dentro da igreja, de pregadores, pode levar ao lixamento, pode levar ao afastamento, ou à exclusão de pessoas, do mesmo jeito que a internet faz hoje. Lembra, o que muito faziam isso era a Inquisição, que era a igreja que decidia quem era morto, que ia pra fogueira ou não. Mataram quantas pessoas inocentes? Apenas porque faziam chás, chamaram de bruxas. Claro que teve as bruxas e claro que ainda tem. Mas apenas porque faziam chás, que tem a ver com a medicina. Olha só o que aconteceu há um tempão atrás. E hoje, num contexto diferente, mas isso acontece nas redes sociais. Por uma fake news, uma coisa mal falada, olha quantas pessoas sofrem linchamento digital, como fala, cancelamento. Gente, quem somos nós para cancelar alguém? Fala pra mim. Todo mundo tem direito de errar, todo mundo tem direito de se explicar, direito de defesa. Uma palavra aqui maldita, aqui, soa como uma bomba relógio para alguém ir lá e fazer tal coisa. Por isso que eu falo que muitas das vezes que as pessoas estão pregando na igreja, elas falam certas coisas que ao invés de incluir as pessoas dentro da religião, afastam as pessoas para fazer coisa errada, para prostituição, para as drogas, para religiões que aceitam sem ser da parte cristã. Eu não tenho nada contra. Pelo contrário, eu acho lindo. Mas não é a minha fé, não é a minha religião, mas eu totalmente respeito. Eu acho que todos deviam respeitar. Que a verdade de ninguém é absoluta. Quem sabe da verdade é só Deus e Jesus lá em cima. O resto, ó... As pessoas têm que parar de usar o Antigo Testamento para pregar coisas que Jesus veio e mostrou a verdade e o amor para salvar todo mundo. Então as pessoas têm que deixar um pouco isso de lado e começar a viver, olhar para as pessoas que mais precisam hoje com outros olhos. São os drogados, os bêbados, as prostitutas, as travestis. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é para julgai-vos uns aos outros, como Deus vai julgar no dia do juízo final. Então, de uma vez por todas, pensem muito bem antes de falar algo para alguém, de pregar algo. Tenta ser sábio nas palavras, porque uma palavra maldita... Eu conheço uma pessoa mesmo que entrou numa padaria, numa sorveteria, desculpa, e tinha uma senhora evangélica que falou horrores dele, porque ele era travesti, e conhecido meio de Alfredo Marcondes. E simplesmente ele chegou em casa, que ela falou que ele não era digno, que não sei o que, não sei o que lá. Ele primeiro já estava depressivo, com a cabeça fraca, pegou, pendurou numa corda no fundo do quintal e se matou, numa árvore. As pessoas têm que aprender o que é acolhimento e não afastar. Parar e pensar antes de falar qualquer coisa.
de Deus, Jesus, é amor. Não é julgamento. A salvação é individual. O que adianta muitos estarem lá dentro da igreja e falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas passa por um irmão aqui. Ó, só para vocês terem uma noção. Da linha, aqui onde eu moro, só nos bairros para cá, existem mais de 20 igrejas evangélicas e 3 católicas. Só em 3 bairros daqui. Aqui, onde eu moro, é um foco de bebida alcoólica, droga, roubo. É um bairro de periferia, um bairro distante do centro. E agora tá bem melhor. Eu moro aqui. Aqui eu fiquei um tempo afastado, mas eu voltei pra cá. Mas eu moro aqui desde os meus 10 anos de idade. Eu não vejo nenhuma ação de nenhuma dessas igrejas. Nem da católica, nem da evangélica. Eu não vejo nenhuma ação para tentar recuperar vidas perdidas por droga, por álcool. Quantas famílias... Gente, tem boteco aqui perto da minha casa que abre de domingo, por exemplo, às 8 da manhã e fecha, sei lá, 11, meia-noite. E as pessoas saem dali caídas. Aí a mulher fez comida, a mulher comeu sozinha no domingo, jantou sozinha no domingo. E eles estão ali. Não tem uma ação da igreja para alcoolismo, para droga, para tirar esse pessoal da rua. E essas pessoas são carentes disso, elas precisam, às vezes, de uma palavra, de um abraço. Não é excluir. Quando um homossexual vai na sua igreja, faça com que ele vá mais vezes. E não exclua. Não fique olhando para ele como se ele fosse um pecador ou uma coisa diferente. Você não é melhor que ele porque você está batizado na igreja, porque você fala na língua dos anjos, você é pregador, missionário, você não é melhor. Você nem tem o direito de se achar melhor que ninguém. Igreja é lugar para as pessoas que precisam, qualquer uma que seja. Não pra gente salva. Se você já acha que já tá salvo, você nem deveria ir pra igreja mais. Antes de julgar, gente, aprenda. Antes de falar uma palavra, aprenda a interpretação de texto, pelo amor de Deus. Porque uma palavrinha assim pode acabar com uma vida de um monte de gente. Sim. Líderes religiosos, por isso que padre e pastores renomados passam 8, 9, 10 anos estudando antes de subir num púlpito para falar com as pessoas. Num ambão para ler o evangelho, para poder fazer a sua homilia. Estamos em 2023. A história mudou. As necessidades hoje são outras, mas há necessidade. E a igreja tem que estar presente. Porque a obra de Deus não está lá dentro da igreja. A obra de Deus está aqui fora. Ó. O mundo precisa de pessoas boas, de pessoas que acolhem. Antes de julgar, acolha. É só isso que eu falo. Isso é uma palavra muito séria, tá? Que eu vim aqui deixar para vocês hoje. Que eu senti de falar porque estamos nessa época de julgamento. Eu sou católico, mas eu frequento uma igreja evangélica aqui perto de casa. E eu já vi pessoas falando, já vi pessoas nos olhando, porque o Rafa também vai. Já vi gente da católica que fala assim que eu não tenho que ir na igreja evangélica porque eu sou católico. Gente, qual é o problema? Eu vou onde me sinto bem, é onde eu sou bem acolhido e é onde tem pessoas boas e amorosas. Porque no momento que eu precisei, foram essas pessoas que me acolheram. Não é verdade? Então fica assim, gente, antes de julgar, aprenda a falar. Antes de você ir falar umas asneiras, vai fazer uma aulinha de interpretação de texto que você ganhe bem mais. Ai, você sabe, gente, estudar é tão bom, a pessoa sai mais inteligente, não é verdade?
Então fica assim, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Desculpa se eu chateei alguém, se eu magoei alguém com as minhas falas, mas é a pura verdade, tá bom? Até o próximo vídeo. Eu tô gravando um vlog, gente, já tem dias e eu não consigo soltar esse vlog. Mas esse vai pro ar já. Tchau.